Rapaziada, as torcidas nos esportes, querendo ou não, são o que movimentam o time. Porque se não tiver público, não tem audiência, não tem de onde o time ou a liga tirar dinheiro, e aí vocês sabem como é que funciona. E aí, rapaziada, quando o fã é realmente fanático, ele faz de tudo por aquele time, e quando as coisas não estão certas, ele está sempre ali pra criticar. Só que assim, rapaziada, tem muito, mas muito fã por aí que quando ele não gosta de um certo jogador, ele faz de tudo pra vida daquele jogador se tornar um inferno. A ponto de fazer o jogador pedir uma troca ou simplesmente sair do time. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, rapaziada, jogadores que foram expulsos do time pela própria torcida na NBA. Então já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários quem do seu time você não quer mais ver jogando nessa temporada, né? E também coloca o motivo. Agora pensando aqui, rapaziada, expulso é uma palavra muito forte, né? Em um certo momento desse vídeo aqui, vocês vão ver que sim, teve um jogador que foi expulso em uma certa situação aí. Mas quando eu digo expulso, eu quero dizer daquele torcedor que não quer mais ver aquele jogador jogando no time. E depois de um tempo, esse jogador finalmente pede a troca, tá ligado? Como se ele fosse um dos motivos pra ele pedir. Vocês entenderam? Até porque o torcedor não tem o poder de expulsar o jogador, né? Mas ele pode ser aquela pequena faísquinha que causa um incêndio gigantesco. E pensando nesse contexto aqui, rapaziada, vamos começar falando aí de Russell Westbrook e o Los Angeles Lakers. O Westbrook se juntou aí com o Los Angeles Lakers na temporada de 2021 e 2022, teve muita empolgação em cima disso, vocês estão ligados. Até então, o Russell Westbrook estava jogando no Washington Wizards e ele até que fez uma boa temporada por lá, né? Ele liderou a NBA em assistências e fez a sua melhor média de assistências na carreira e também de rebotes. Ele terminou a temporada aí com 22,2 pontos por jogo, 11,5 rebotes e 11,7 assistências, ou seja, uma média de triple-double. Eles conseguiram ir para os playoffs, mas foram eliminados aí pelo Philadelphia 76ers por 4-1. E mesmo assim, mais uma vez, o Westbrook teve uma média aí nos playoffs de triple-double e também fez sua melhor média de assistências nos playoffs, que foi de 11,8. Então, rapaziada, era quase certo que ele ia ajudar o time do Los Angeles Lakers, né, que inclusive tinha perdido no último playoff aí, sendo eliminado na primeira rodada pro Phoenix Suns. Mas foi totalmente ao contrário. Seus rebotes e assistências caíram para 7,4 e 7,1 e ele teve uma queda também nos pontos por jogo, que foi de 18,5 pontos por jogo. Sem contar a quantidade de decisões erradas e turnovers que ele fazia na quadra, que fazia os torcedores do Lakers ir à loucura. Em diversos casos, os torcedores dos Lakers começaram a chamar ele de Westbrick, que levava ele à loucura, né? E com razão. Depois de uma derrota pro San Antonio Spurs, ele deu uma entrevista e disse o seguinte sobre isso: "Eu deixei pra lá várias vezes. Agora, porém, é hora de parar com isso e fazer esse alerta. Estão envergonhando meu nome, meu caráter, a pessoa que eu sou. Não fiz nada além de jogar basquete de uma forma que talvez as pessoas não gostaram. É só um jogo, eu não quero mais isso. Começou a afetar minha família, minha esposa e também minha mãe falou algo sobre isso. Eu não quero mais que meus filhos compareçam aos jogos e ouçam as pessoas chamando seu pai pelo apelido ou pelo nome que ele não gosta só porque ele está jogando um esporte que ele ama. Chegou a um ponto tão ruim que minha família não quer que os jogos sejam em casa, porque a mídia usa as plataformas para me envergonhar. É muito incômodo, perturbador. É lamentável." Até a Nina Westbrook, que é a esposa dele, dizia que recebia diversas mensagens e também ameaças de morte por causa disso. O que mais irritava os fãs era que o Westbrook quase nunca assumia a responsabilidade por possíveis derrotas dos Lakers e também por causa do seu baixo rendimento. Só que a gota d'água foi quando o Lakers estava no vestiário, o Darvin Ham estava falando ali sobre o time continuar unido e competindo. O LeBron James estava incentivando o Lakers a ser ganancioso por vitória. E o Westbrook simplesmente disse: "Ganhando, perdendo ou empatando, continuem se divertindo." Um tempo depois, o Lakers trocou aí o Russell Westbrook pro Utah Jazz em uma troca que envolvia 3 equipes e depois o Los Angeles Clippers adquiriu o armador. Claro que a torcida não manda no time, assim como eu falei no começo, né? Só que a torcida do Lakers foi uma das responsáveis aí por abalar mais ainda o psicológico do Westbrook e também da família dele. Agora, rapaziada, a gente vai falar do caso de Ben Simmons e o Philadelphia 76ers. E a gente tem aqui um exemplo de jogador que sua troca não foi causada só pelos torcedores da franquia, mas também por alguns jogadores e pelo técnico. O Ben Simmons tinha tudo e ainda tem para ser um excelente jogador da NBA, só que aí sua carreira veio a mudar drasticamente durante os playoffs de 2021. Já na primeira série dos playoffs, onde eles enfrentaram o Washington Wizards, o Ben Simmons teve diversos problemas com seu aproveitamento nos arremessos, tendo um total de 10 acertos em 28 tentativas durante os 5 jogos da série. E ali já se criou um alerta sobre o que o Ben Simmons
Simmons poderia oferecer para o time durante os playoffs e onde ele poderia atrapalhar. E aí o drama continuou. E na série seguinte tudo piorou, rapaziada, porque ele conseguiu ter um dos piores aproveitamentos de arremesso da história dos playoffs da NBA. O cara simplesmente acertou 3 arremessos no quarto em uma série de 7 jogos de playoff. E o pior de tudo é que em 5 desses 7 jogos ele não tentou nenhum arremesso no último quarto. A falta de confiança do Ben Simmons tornou ele um jogador totalmente omisso, e todo mundo lembra daquele arremesso que ele não fez lá no jogo 7, né, velho? Aquilo ali foi inacreditável. Isso aí é pra deixar qualquer torcedor maluco, velho, não tem como. O Sixers até tentou lutar nesse jogo aí, só que não teve como, mano. Eles perderam a série pro Trae Young e seus capangas. E na entrevista pós-jogo, Joel Embiid ainda disse que aquele lance foi crucial para uma possível reviravolta do Philadelphia 76ers no jogo. Eu vou ser honesto, achei que o ponto de virada foi quando nós... não sei como dizer. Pra mim, o ponto de virada foi simplesmente esse. Tivemos a oportunidade de fazer uma cesta livre, não fizemos, e fizemos apenas um lance livre e perdemos o outro. E a partir daí eles atacaram e marcaram. Mas ninguém fez pior do que o Doc Rivers, rapaziada, que simplesmente queimou o cara depois do jogo. Perguntaram pra ele se o Ben Simmons ainda poderia ser um armador de nível de um time campeão, e ele respondeu o seguinte: não sei a resposta pra isso. Aí é osso, né? E depois de um verão totalmente conturbado com tudo que tinha acontecido, aí o Sixers veio e colocou o Ben Simmons pra troca, aí muita confusão rolando. E aí chegou o momento que o próprio Ben Simmons pediu troca e não se apresentou nem pro Media Day, nem pro camp de treinamento. E aquilo ali gerou uma frustração no time inteiro, principalmente no Joel Embiid, né? Porque eles entenderam a situação ali, né? Do Ben Simmons, falou, não, aquilo acontece, beleza, a gente quer ele de volta, e o cara simplesmente cagou. A pré-temporada começou e o Ben Simmons simplesmente não apareceu, inclusive ele perdeu 2 jogos da pré-temporada. E ele foi voltar para a equipe aí só no dia 11 de outubro de 2021 e com toda a má vontade do mundo. Tanto que 8 dias depois o cara conseguiu ser expulso do treino. E isso mesmo que você ouviu, cara. E por causa dessa confusão ainda foi suspenso por um jogo pelo Philadelphia 76ers. Ele simplesmente não quis fazer um exercício defensivo e aí o Doc Rivers falou, pô, então é melhor você ir para casa. Ele falou, não, tá bom, tô indo. E pegou e saiu fora. Depois de sair, o caos só aumentou, mano. O Philadelphia 76ers multando Ben Simmons, ele dizendo aí que não estava preparado psicologicamente para voltar pro time. E a principal razão do psicológico abalado era porque os torcedores do Sixers estavam ali, ó, desde aquele jogo 7 na mente do cara, tá ligado? E também eles estavam cobrando para que algo fosse feito, né? E conforme o tempo ia passando, a situação só ia piorando. Até que no dia 10 de fevereiro, para felicidade de todos, o Ben Simmons foi trocado pro Brooklyn Nets pelo James Harden, e aí acabou toda essa novela. Acabou entre aspas, né? Porque sempre quando tem um Sixers e Brooklyn Nets, rola aquela provocação e tal. E agora, rapaziada, a gente vai falar de um caso que talvez você possa até achar que é um absurdo, mas realmente aconteceu. E eu tô falando de Vince Carter, quando ele foi trocado pelo Toronto Raptors. Por mais que você pense aí que o Vince Carter é um ícone do time, né, que se você pensa em Toronto Raptors, você tem que pensar no Vince Carter, acho que mais da metade da torcida ainda não perdoou o que ele fez no passado. O Vince Carter, querendo ou não, foi a primeira estrela do então novo time da NBA, Toronto Raptors, né, ele entrou aí na temporada de 1998-99 e fez uma média de 18,3 pontos por jogo, sendo o novato do ano daquela temporada. Sem contar as enterradas sensacionais que esse cara fazia ali, mesmo sendo um novato, tá ligado? O cara era diferenciado. E devido a isso, ele sempre foi um jogador midiático, né? Ajudando cada vez mais colocar o Toronto Raptors ali nos holofortes da NBA. Principalmente com a sua performance no Slam Dunk Contest de 2000, que até hoje é considerado por muitos como a melhor performance do campeonato de enterradas da NBA. Mas um pouco depois aí desse sucesso de 2000 e também o sucesso de 2001, onde eles chegaram até a semifinal de conferência nos playoffs, né? Tudo começou a desmoronar entre Vince Carter e o Toronto Raptors. Sua média estava caindo, lesões aparecendo, diretoria cobrando, os fãs pensando aí se ele realmente poderia levar o Toronto Raptors para a terra prometida. Só que aí, rapaziada, na temporada de 2004 e 2005 foi a gota d'água de toda essa situação. O Vince Carter já estava de saco cheio da diretoria do Raptors não dar um elenco de apoio para ele, e aí ele resolveu tirar o pé. A média dele começou a cair drasticamente, daqui a pouco vocês vão entender o porquê, e o cara simplesmente
simplesmente estava se recusando a enterrar, velho. O Vince Carter se recusando a enterrar. Mas o suprassumo disso tudo foi quando supostamente teriam descoberto que o Vince Carter tava meio que dedurando o esquema tático do Toronto Raptors pros outros times. Aí, meu amigo, aí o cara virou o inimigo número 1 do Canadá. Não só de Toronto, acho que do país inteiro, velho. E pra piorar mais ainda a situação, devido à sua baixa média aí, o valor de troca dele caiu lá pra baixo. E isso aí prejudicou demais o Toronto Raptors. E aí, depois disso tudo, ele foi, não, eu quero ser trocado. Mas aí já era tarde demais, cara. A torcida já tava no seu pé, os caras já estavam te odiando, não tinha como, cara. As ruas de Toronto já queriam mandar o cara embora, ó, faz tempo. O Vince Carter foi trocado, então, né, do Toronto Raptors pro New Jersey Nets e, como mágica, suas médias melhoraram. Nos poucos jogos que ele teve aí com o Toronto Raptors naquela temporada, ele teve médias de 15,9 pontos por jogo, que é uma das piores da sua carreira. Mas jogando nos Nets, naquela temporada, ele terminou com média de 27,5 pontos por jogo, a melhor da sua carreira. E pra piorar mais ainda a situação, toda vez que ele jogava contra o Toronto Raptors, ele simplesmente deitava, mano. Aí é pra deixar o torcedor mais na fúria ainda, né, cara? Aí não tem como. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre o que acontecia quando o Vince Carter jogava contra o Toronto Raptors, vai estar aqui nos cards aqui, ó, em um vídeo que eu fiz sobre a lei do ex aplicada na NBA aí, mano. Assiste lá que tá da hora. Mas e aí, conhece algum outro jogador que meio que foi expulso pela própria torcida? Deixa aí nos comentários, também deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, rapaziada.